O Senhor é bom, bem-vindos, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, hoje é dia 13 de nove de 2022 e é terça. Perdão. Hoje é dia 14 de nove de 2022, é quarta-feira e são 14 horas e 50 minutos, mais ou menos. O nome do título é Em Amore. E o hino é o 99. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler o 99. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo. Só no seu nome há salvação. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, aleluia. E a palavra do Senhor diz o seguinte, aleluia. O título já vimos que é Em Amor e a palavra do Senhor diz, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, é São Paulo a falar, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, aleluia. Procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Efésios 4, 1 a 3. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, mas graça, aliás, a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4, 7. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça da igreja? É o Senhor Jesus Cristo. Eu devo imitá-lo, pensar como ele pensou, falar como ele falou, agir como ele agiu, aleluia. Efésios 4,15. A palavra do Senhor diz, e digo isto e testifico no Senhor, para que andeis, aliás, para que não andeis, vou ler outra vez, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Versos 4:17. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo como a Eva e o Adão. Então o Senhor Espírito Santo me guiará e livrará. Aleluia. Efésios 4, 25 a 27. E a palavra do Senhor diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis unidos, solados, para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas. Vou ler outra vez. Toda a amargura, ira e cólera, gritaria e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus nos perdoou em Cristo, Efésios 4, 29 a 32. Aleluia, glória ao Senhor. E a palavra do Senhor diz: e tão terrível era a visão, isto é no Velho Testamento, tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo. Chegaste a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Chegaste à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Amém, aleluia. E chegaste a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. E chegastes a Jesus, o mediador numa nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 21 a 24. A palavra do Senhor diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que as suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Apocalipse 14, 1. E a palavra do Senhor diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Vai haver uma nova cidade onde não existe o mar, com a sua água salgada. A palavra do Senhor diz: e levou-me em espírito um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, 10. E a palavra do Senhor diz: então Jó respondeu dizendo: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se eu quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderei responder. Jó 9:3. E disse Deus a Moisés: este Deus que falou com Moisés é o Deus vivo. Jesus Cristo é o Deus vivo em espírito. Mas ele se fez homem, humilhou-se para nos salvar. O Espírito Santo também é o Deus vivo. Então vou ler a palavra do Senhor. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial, de geração em geração. Êxodo 3, 14 a 15. A palavra do Senhor diz: e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, ou eu sou, não temais. Então Jesus é o eu sou. A palavra de Deus mostra-nos a Trindade Divina.
Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é em espírito um com o Pai e o Pai permitiu que ele se tornasse homem, se humilhasse para nos salvar, para morrer por nós, para nos dar o direito de receber a sua cura espiritual e física. João 6, 19, 20. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte, aliás, por um vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Êxodo 14, 21 a 26. E a palavra do Senhor diz: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrar aos egípcios, e teve o povo, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Moisés também falou do Senhor Jesus, dizendo que Deus levantará um profeta semelhante a mim, não é? Então li em Êxodo 14, 31. A palavra do Senhor diz: levantou-se, pois, Josué da madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel. E vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Josué 3:1. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra, o dono, o Criador, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Josué 3, 10 a 12. E diz a palavra de Deus: e quando os que lavavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas
que vinham de cima levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adame, que está ao lado de Zartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é um mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué 3:15-17. E a palavra do Senhor diz: Elias disse: Fica-te aqui, disse Eliseu. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, ao Rio Jordão. Mas ele disse, Eliseu: Viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens, dos filhos dos profetas, e pararam de fronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão, o Eliseu e o Elias. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Seja que o Espírito de Deus que está sobre mim manifeste e te use. Amém. Segunda de Reis 2:6-9. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém. Segunda de Reis 2:11. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o Eliseu viu o Elias. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, as vestes do Elias. Também levantou a capa de Elias. Eu vou ler outra vez. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do rio Jordão. Então Eliseu tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas do Jordão. E disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um para o outro lado, e Eliseu passou em seco. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostaram diante de Eliseu em terra. Segunda de Reis 2:12-15. Glória ao Senhor. A palavra do Senhor diz: E despedida a multidão,
Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, eram para aí 10 horas da noite, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Anda bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 23 a 27. Portanto, como eu disse, Jesus é Espírito, é um com o Pai, com o Espírito Santo. Só que ele se humilhou tomando um corpo humano para nos salvar, morrer por nós, ressuscitar e estar agora no céu intercedendo por nós. E a palavra do Senhor diz: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, porque duvidaste? O, o Pedro andou sobre as águas um bocadinho, só que duvidou. E o Senhor Jesus disse que ele era um homem de pouca fé. Então precisava de ler mais a palavra, de estar mais informado. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E os discípulos, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram o Senhor Jesus, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, 31 a 33. E o Senhor tinha dito, perguntado: Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem, sei lá, etc. E o Pedro disse: Tu és o Messias, tu és o Salvador. E o Senhor disse: Foi o Pai que te revelou. Então, Jesus, aliás, o Pedro reconheceu que Jesus era o Messias. Numa outra altura, o Pedro disse: Para quem iremos? Disse a Jesus: Para quem iremos nós, pois tu tens as palavras da vida eterna. Jesus, como eu disse, é Deus com o Pai. Só que ele tem um corpo humano que já não vai morrer e também nos vai dar um corpo semelhante a nós, seus filhos. Que recebemos Jesus, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E continuamos a segui-lo, aprendendo dele. Amém, glória ao Senhor, aleluia. O Senhor é bom, santo e glorioso, aleluia.